O homem que está aqui à minha frente, ele tem a resposta que a humanidade se pergunta há mais de 5.000 anos, que é o seguinte: o que as mulheres gostam e o que os homens procuram? Está aqui conosco o Nelson de Mello, que é um pesquisador, é neurocientista, é um estudioso neste assunto, é um especialista sobre este tema, a neurobiologia da paixão. Você estudou, Nelson, este assunto, a gente já bateu um papo, inclusive, na TV Com e aqui mesmo na CBN Diário também. Eu vou começar lhe perguntando o seguinte: o que as mulheres gostam? Bem, esse é um estudo, boa tarde. Boa tarde. É um estudo que eu estou desenvolvendo há 2 anos, porque nós temos estudos que mostravam até os anos 90 aquelas características comuns que as mulheres buscavam no homem, que era a capacidade de trabalho, a questão financeira de gerir uma família. Essas características continuam. Trabalho e questão financeira, capacidade financeira, bolso cheio. No entanto, isso está mudando. Por uma coisa, porque antes a mulher era mais dependente do homem. Sim. Hoje não, hoje a mulher se prepara, ela tem melhores trabalhos, ela consegue manter uma família. Então ela não quer mais alguém para gerir uma família, ela quer alguém para compartilhar uma vida com ela. E para isso ela exige outras coisas. Isso, ela quer um cúmplice, que eu uso sempre esse termo, que é bem mais completo que companheiro. Então, para isso, hoje, essa pesquisa que eu fiz é numa faixa etária de 24 anos, a média, de homens e mulheres, jovens, então, universitários, isso. Tá, 24 então, anos. são todos que nasceram ali no final dos anos 80, passou a ditadura. Então, esses já têm uma nova ideia acerca do relacionamento. E é interessante porque a primeira parte da pesquisa, eu diferenciei naquilo que as pessoas gostam, para um relacionamento rápido ou para um relacionamento duradouro. E para um relacionamento rápido, na mulher, ela observa primeiro inteligência, bom humor, tá? E beleza do rosto. Sendo a beleza do rosto a primeira, depois inteligência, depois bom humor. Então é o seguinte: relacionamento rápido. Ficar. As ficadas. Ficada, então, balada. É a beleza, inteligência, bom humor e bom humor. É que aí você fica um pouquinho mais. O que mais chama atenção é o sorriso. Sorriso, Só que isso é um pouco... É uma faca de 2 gumes pelo seguinte: se o homem é muito sorridente, ele não desperta tanta atenção, porque aí ele parece muito fácil. Ele tem que ter um certo sorriso, mas com um arzinho de vergonha, de acanhamento. Que ele gera mais confiança. Mas a beleza é o primeiro ponto. A beleza é o primeiro ponto. Para um relacionamento rápido, que você diz, né? Então a beleza, a inteligência e o bom humor. Tá, a gente tá falando das mulheres. Das mulheres. Tá, vamos ficar ainda nas mulheres. É bom falar das mulheres. E para relacionamento longo? Para relacionamento longo, as mulheres buscam, primeiro, inteligência, depois, bom humor, e isso que me surpreendeu, romantismo. Romantismo? Isso. Tá, a grana não entra aqui? Não entra. E tinha 17 quesitos. Então a grana caiu. A grana caiu. Quando você coloca, porque ele separa, como tinha muitas, eu tô com mais de 4.000 pessoas entrevistadas, quando você pega pessoas numa faixa etária de mais de 25 a 30 anos, alguns já colocam capacidade financeira. Agora, os mais novos... Não, eles estão querendo relacionamento longo, inteligência, bom humor e romantismo. Vamos definir inteligência aqui. Inteligência é essa que elas estão querendo? Esse que foi um dos problemas que eu percebi também, porque elas querem uma pessoa que seja boa de papo. Ser bom de papo tem que ter uma inteligência. Porque você tem que discutir sobre vários assuntos, não chegar num local... Né? Alguém que escute a CBN, por exemplo. Alguém que saiba falar de tudo, porque você fala do Sandy, vai falar, ele separou não faz mais dupla com o Júnior. Não, então a pessoa que esteja antenada na situação atual, que saiba um pouco de cada coisa, não é expert em tudo, mas alguém que tenha conteúdo para poder trocar. Porque as pessoas hoje querem relacionamento com troca e não simplesmente com oferecimento de um dos lados. Interessante. Então é o seguinte, para você que está ligando o rádio agora, a pesquisa aponta que nas meninas, as gurias de 24 anos, para relacionamento curto, para ficar com o cara, o que elas mais valorizam é pela ordem beleza, inteligência e bom humor. Isso. E para relacionamento longo, o que elas mais valorizam na ordem inteligência,
bom humor e romantismo. Não entra dinheiro aqui. Não entra dinheiro. Não entra dinheiro aqui. Tá. E olha, que eu analisei bastante, porque eu também fiquei surpreso. Então, nas tabelas todas, a capacidade financeira que a gente coloca, e posses, entram lá no 7º, 8º Como quesito. é que é essa pesquisa? Isso é no tete-a-tete? Não. É questionário. Questionário. Sem identificar, sem colocar nome? Sem identificação. Só que aí tem várias perguntas para que não seja direcionado para o que a gente quer. Então, tem as perguntas que são só informativos gerais. Tipo, tem uma outra pergunta que fala, quando você sai na balada, o que você acha que o teu parceiro busca? Para ele e para elas. As mulheres, 99% responderam que os homens querem sexo. As mulheres, algumas querem amizade. Pô, não é que elas acertaram? É claro. Que beleza. Olha aqui, ó, Nelson, seguinte, ó. E os homens, para relacionamento curto? Para relacionamento curto, aí deu bem óbvio. Beleza física, beleza do rosto. Beleza física, depois o rosto. O rosto, daí a física. Tá, rosto. Primeiro do rosto, Primeiro rosto, depois física. Depois inteligência. Só que a inteligência aqui, para o homem, para o relacionamento rápido, ficou lá em cima. Como é 3 quesitos, ele ficou lá embaixo. Então é beleza física e beleza do rosto. Então o homem... A primeira beleza do rosto. Beleza do rosto. Primeiro que é o que chama a atenção do cara. Rosto bonito, tá. O rosto bonito. É o cartão de visita. O cartão de visita. Tipo, a gente chama isso aí do... o homem para relacionamento rápido, ele quer o troféuzinho. Aquele troféu para mostrar para os amigos, ver que ele está bem acompanhado. Certo? Que beleza. Tá, e o seguinte, é curioso aqui, fazer uma piada aqui, né? Eu não sei se é piada também. Homem, relacionamento rápido e relacionamento longo. Tem homem aqui, tu conseguiste achar homem que pensa... relacionamento longo? Relacionamento longo ou não? É interessante um outro dado disso aí, que conversando com as pessoas, ninguém fala mais em casar, em ficar juntos. Só quando você faz, saiu uma pesquisa recente agora mostrando que ainda 85% dos jovens querem casar. O casamento está na moda. O casamento está na moda, nunca saiu de moda. Nunca saiu de moda, né? Na verdade, as pessoas querem alguém para compartilhar, para dividir aquilo que tem. Eu costumo dizer o seguinte, tem muita mulher e muito homem, mas vou falar das mulheres aqui, tá? É muita mulher que tem o papo de moderninho e tal, mas no fundo, querem uma mãozinha dada. Né? Aquelas que estão sozinhas, que se orgulham de dizer eu estou sozinho por opção, eu digo, elas estão sozinhas por falta de opção. Claro. Na maior parte das vezes. Claro. Falta de boa opção, né? Isso, boa opção. Falta de boa opção. Aí também tem que ver o que às vezes elas tornam-se muito exigentes. Porque é uma característica que foi percebido também, como a mulher tem se preparado mais, ela exige mais. E as mulheres que são muito bem preparadas, elas dão uma certa amedrontada nos homens. Mas sabe que eu já entrevistei muita mulher de sucesso e elas me dizem o seguinte, os homens se assustam comigo. Exato. Os homens têm medo de mim. Né? Porque nós estamos aí com 5.000 anos de educação machista. Claro. E isso não acaba da noite para o dia. Então, o homem, quando ele vê uma mulher poderosa, ele fica com medo. O que ela vai fazer comigo? Porque o homem é muito frágil, na verdade. Sim. Em termos de controle, a mulher controla o homem com muita facilidade. Ô, Nelson, e quando ele controla uma mulher inteligente, uma mulher que tenha uma afirmativa, ele fica meio receoso. Nelson, e o homem que está interessado em relacionamento longo? Longo. Aí a surpresa foi maior ainda. E essa eu refiz bastante e é isso mesmo. Quesitos 3 primeiros. Inteligência e beleza. Olha só. Nos 2 primeiros quesitos de frequência, deu inteligência. Inteligência e beleza. Aí eu fui atrás. Eu já tinha indícios de uma pesquisa que havia sido feita há uns 10 anos na balada, do que as pessoas procuravam na balada. E as pessoas vão para a balada procurando relacionamentos duradouros. Elas acabam não tendo relacionamentos duradouros porque elas não se envolvem e não se deixam envolver. Porque a coisa é muito rápida, então não levam adiante. Mas todas as pessoas dizem que querem arrumar companheiros. E companheiro é aquele indivíduo que consiga compartilhar muitas coisas. Não é simplesmente o fato de ir para uma festa, beber, sair de lá, ir para um motel. Isso não é companheirismo. Essa é só a ficada. Agora, para relacionamentos mais duradouros, que todos buscam, eles estão dispostos a investir. O problema é que eles demoram muito para começar a investir. Então, tem que achar aquela pessoa certa, sendo que a pessoa certa não existe. O que é demorar para começar a investir? O que é demorar para começar a investir é aquele negócio. A pessoa tem vontade de falar com aquela que ela teve alguma coisa ontem, mas não liga com aquele pensamento. O que ela vai pensar de mim? Eu vou estar sendo muito fácil, eu vou estar correndo atrás ou não?
Porque nesses primeiros encontros, o problema é que nos primeiros encontros gera muita mentira. Então, todo mundo é bom em tudo. Se você tem um interesse maior, você tem que continuar isso, só que você começa a reduzir a mentira. E algumas coisas que foram omitidas ou foram mentidas, elas precisam ter muito tato para você retomar a realidade. Então, por isso, algumas pessoas não continuam alguns relacionamentos, porque na primeira vez elas acabaram inventando muitas coisas sobre si. E elas têm medo que aquela outra pessoa descubra que elas não são o que elas disseram ser, e aí causa um problema maior e elas possam começar a se envolver. Pô, mas é uma mentirada tremenda. É uma mentirada. Na verdade, eu digo, o ser humano vive junto porque mente. Porque nós podemos falar a verdade todas as horas para todo mundo, senão nós não conseguiríamos viver. Mas sabe que, Nelson, eu estava escutando o nosso personagem aqui fantástico, que tem na Atlântida também, aqui, o Muriel, que faz o Muriel faz... Pô, me esqueci o personagem do Muriel aqui da Atlântida, Felipe, me ajuda aqui. O Darcy, claro, o Darcy, que é fantástico, né? Genial, o Darcy. E ele disse o seguinte: eu tenho uma maneira infalível de acabar com qualquer casamento. Fala a verdade. Do homem acabar com qualquer casamento. Basta o homem ser o que ele é de verdade por 30 minutos que o casamento acaba. De fato. É isso, é. Tem um livro, acho que você já viu, do jornalista alemão, que resolveu ficar 3 meses falando somente a verdade. Nossa, ele quase perdeu o emprego, ele quase se separou. O cara é expulso do planeta Terra. Ele teve um monte. E ele não acho que ele chegava falando verdade. Ele só falava a verdade quando ele era o interlocutor. Sim. Quando falava com ele, é terrível. Porque nós temos uma característica comum na evolução, que é o engano. Então, tem alguns livros falando sobre a evolução da mentira. E nós mentimos. Tipo, você pegar uma cobra, quando ela levanta o rabinho para que um pequeno mamífero ache que é um inseto e vá comer, e então ela abocanha, isso é uma mentira. Sim. É uma forma de sobrevivência. É a mesma coisa. E nessa característica, o homem mente muito, o sexo masculino. Só que ele mais omite do que mente. Porque como ele conhece algumas características das mulheres, se ele falar alguma coisa, elas perceberão algo diferente. Então ele pega e omite isso. Ele fala aquilo que ela quer ouvir. Isso, ele fala o que ela quer. Ele procura, na maior parte das vezes, falar o que ela quer ouvir. Mulher gosta de homem sacana? De fato. Gosta? Isso é uma coisa... Isso é comprovado cientificamente? É comprovado porque é o seguinte. Sério? A mulher tem uma atração por homens, a gente chama por homens metidos e dominadores. Isso é uma característica evolutiva. Muitas mulheres nem sabem por que gostam disso. Porque o indivíduo que ele é dominador e é metido, ele demonstra ter uma superioridade genética. E as mulheres pensam isso, não pensam. A característica instintiva delas faz com que aquele lhe chame a atenção. E a mulher quer tê-los. Porque aí a possibilidade dela ter descendentes com as mesmas características seriam grandes. Então, realmente, a mulher tem uma atração por esses homens que têm, dizem, os homens canalhas. As mulheres gostam. Que maravilha isso. Ô, Nelson, seguinte, eu tô aposentado nesse negócio já há muito tempo, tá? Um homem casado e tal, eu tô no INSS nessa área, tá? Agora, o seguinte, o que eu escuto falar é o seguinte, isso é muito comum mesmo. Então, você tem um homem numa balada, num barzinho, no boteco, e tem 2 gurias ali. Ou você tem 2 homens que saíram com 2 amigas. Então, ou conheceram na hora ali 2 amigas. Se um deles já se aproxima da menina A e fica com a menina a outra guria, mesmo que não está afim, a chance dela ficar com o cara é enorme, né? Não é isso? É. Porque é o compartilhamento. Porque às vezes quando se saem para ficar, é aqueles negócios. Gente, às vezes a pessoa convida, vamos a um lugar, você não tem uma amiga para levar, porque eu tenho um amigo que vai comigo? Significa, você leva tua amiga, que eu levo meu amigo, que eles vão ficar juntos como nós ficaremos. É uma característica, porque o ambiente produz isso. Que hoje nós vivemos num fenômeno chamado de monogamia seriada. Monogamia seriada. Monogamia seriada. Na verdade, nós somos poligâmicos, mas nós vivemos durante um tempo com uma pessoa só. E tem pessoas que desenvolvem isso com muita facilidade. Tem pessoas que é impressionante. Elas se apaixonam numa semana, vivem aquela paixão de uma forma tão efusiva, tão intensa. Dali 2 meses vocês encontram, estão separadas, vivendo bem, apaixonadas por outras pessoas. São os viciados em paixão. Então isso acontece também. Então nessas características é muito comum, numa situação que você falou, eu estava pensando num outro caso, é muito provável. Por que as mulheres que estão com... Um homem que está com uma mulher, ele é mais visado.
Ah, absolutamente comum também. Comum. Muito comum. Porque ele já passou por uma pré-seleção. Por que isso, hein? Sim, porque ele... É isso, é? É, porque se ele está com ela, ela fez uma seleção. Então significa que ele tem algo bom. Por que todas as mulheres, quando pega uma adolescente, porque todas as mulheres gostam de ficar com aquele cara galinha? Porque se ele é aquele camarada que ele fica com todos, significa que ele tem uma coisa boa para oferecer. Então ele já sofreu uma pré-seleção. Elas já vão e sabem o que elas terão. Então, quando a mulher se interessa por um homem que já é comprometido, significa que ela pula um passo. Sabe que uma questão interessante também, Nelson, é o seguinte, várias entrevistadas, mulheres de prestígio, bem posicionadas na sociedade, do ponto de vista profissional, né? E mulheres bonitas e tal, solteiras. E entra aquela história de que a mulher solteira, parece que ela é vitimizada, né? E ela amedronta, né? Aquela mulher bonita, de personalidade, solteira, bem posicionada e tal, profissionalmente, ela amedronta o cara, né? O homem se sente com medo por tudo aquilo que você já nos explicou. Agora, essa mulher, ela vai viajar sozinha, ela vai num restaurante, num bar, está sozinha, está tomando um copo d'água, está tomando um vinho, um suco, enfim. A impressão que a sociedade tem dessa mulher é que ela é uma coitadinha, né? Porque ela está sozinha. É uma cultura muito nossa, latina, né? É uma cultura muito interessante. Mas ela pode estar bem. Ela pode estar bem, sim. E na maior parte das vezes estão. Pelo seguinte, porque existe uma característica pura aqui, que essa é em relação à cultura do machismo. Uma mulher com mais de 30 anos que está solteira, ela ainda está encalhada. Continua isso. Uma mulher de 30 anos estabilizada profissionalmente, uma pessoa intelectualizada, pessoa que tenha argumentos, ela pode ver a vida que quer, para onde quiser ir, ela vai. Só que ela terá uma dificuldade de atratividade para as pessoas. Porque os aventureiros não se entregam tanto porque sabem que ela é superior, eles se julgam assim. Sim. Então aí já diminui muito a... Porque às vezes nos aventureiros surgem relacionamentos fantásticos e muito bons, porque às vezes o indivíduo... Nós todos somos aventureiros por uma etapa. Passou essa etapa, nós temos uma sobriedade e às vezes nessa fase da aventura a pessoa encontra alguém assim. O problema é que daí reduz muito a possibilidade do aventureiro atacar. Hoje eu estava acompanhando uma entrevista com a atriz a Regina Duarte. E a Regina Duarte, ela disse que foi casada 5 vezes. E ela disse que na minha época não tinha essa história de ficar e tal. A gente gostava, namorava, casava, logo e deu. Não dava certo, conhecia outra pessoa, começava a namorar, um mês depois casava, deu. Hoje em dia não, né? Hoje em dia tá mais assim. Tá mais assim. Casa mais. Vai se viver junto. Isso aí. Essa é a característica comum da monogamia seriada. Certo? E você encontra casais que estão apaixonados durante muito tempo, vivem, têm filhos e de repente acaba. E acaba, existe a Ellen Fisher, uma antropóloga americana, ela diz que existe a coceira dos 4 anos e a coceira dos 7, que seria biologicamente o período para se conhecer, copular, gestar, parir, amamentar e dar os primeiros passos no filho. Aí toma que o filho é seu. Eu vou atrás de outra para ter outros filhos, você pode vir outro para ter outros filhos. Temos que lembrar que nós somos bichos ainda. Então a característica biológica permanece. Esta característica é interessante, e agora só mais um adendo em relação às mulheres. Tem uma característica interessante porque a mulher ainda na nossa sociedade ela tem um problema. Poucas são as mulheres que têm sucesso familiar e sucesso profissional. Mas tem. Geralmente ela abre mão de uma das duas. Sim. A mulher que é uma ótima profissional, que se deu muito bem, que atingiu o máximo de sucesso na profissão dela, na maior parte das vezes ela tem um fracasso familiar. Ela teve que abdicar de algo. Ou se ela tem uma excelente família, que ela é a mãezona reconhecida, uma excelente esposa, ela teve que abrir mão de parte de sua atividade profissional. Então isso ainda permanece. Por quê? Devido à educação da própria mulher. Porque ela não educou os machos a conviverem com mulheres compartilhando. Os homens ainda são educados como machistas. E tem muitas tarefas que são exclusivas de mulheres. Então o homem novo precisa ser educado para viver com a mulher e compartilhar. E não para viver com ela como o homem dela. Nelson de Mello, que é neurocientista e um estudioso sobre a neurobiologia
da paixão. O que as mulheres gostam e o que os homens procuram. Já escreveste sobre isso? Sim, esse trabalho eu levei o ano passado num congresso em Washington. E tem um livro que deve sair meio logo aí sobre esse assunto. Maravilha. Aí você volta aqui para lançá-lo, ok? E agora até abriram as inscrições hoje na UFSC, na CPEX, que é a Semana de Pesquisa e Extensão. No dia 22/11, eu daria uma palestra com esse título, um mini curso, O que as mulheres gostam e o que os homens procuram. Então é só entrar na página da UFSC e procurar Semana de Pesquisa e Extensão, tem o curso lá, fazer a inscrição. Dia 22. É uma quinta-feira. Vai ser lá mesmo, na Federal? Isso, lá na Federal, no Centro de Ciências da Saúde, no auditório. Maravilha. Então, interessados, é só acessar a página da UFSC na internet. Isso. Nelson, obrigado pela tua atenção aqui conosco e até uma próxima. Até a próxima.